Sabem, irmãos, Deus, na sua bondade, no seu amor, na sua visitação, em toda a sua graça, nos visitou e com o seu grande amor, fez por nós aquilo que dinheiro algum poderia pagar. Você lembra de ter lido lá no Salmo, o salmista ficando de alguma maneira perplexo, de alguma maneira dizendo consigo mesmo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Quando o salmista diz isso, ele reconhece que das mãos do Senhor vem toda a dádiva, que das mãos do Senhor vem todo o dom perfeito, que a graça do Senhor faz com que a chuva caia sobre os ímpios e sobre os justos, que o Senhor graciosamente visita o seu povo. E cá entre nós, se a gente for realmente levar as coisas do jeito que acontece no coração da gente, se a gente for realmente tratar as coisas na nossa régua, na nossa escala de medida, se a gente fosse Deus, a gente já tinha acabado com tudo isso aqui, né, irmãos? Não sei você, eu tinha. Por isso que eu não sou Deus. Eu fosse Deus, que é assim, pense comigo. A Bíblia diz no livro de Gênesis que no início criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Deus criou do nada. Aí, o homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e por tal característica tem o livre-arbítrio, teve o poder da escolha, e fez uma escolha na direção contrária daquilo que Deus idealizou para ele. Então o homem fez com que as coisas desandassem, desandou o caldo. Aí Deus podia falar assim: vou fazer outro, né? Acaba com tudo e faço outro. Podia fazer isso. Ele fez uma vez, fazia de novo. Eu e você que já demos algumas escorregadas na vida, eu e você que de alguma maneira, e de todas as maneiras, não merecíamos estar aqui, não merecíamos ter o que nós temos, somos continuamente visitados por toda a graça de Deus. E Deus, com toda a sua graça, tem então nos dado o ar, Deus com toda a sua graça tem nos dado oportunidade, com toda a sua graça tem nos dado a família, com toda a sua graça nos deu a salvação em Cristo Jesus, com toda a sua graça. Deus se comunica conosco através da palavra dele, Deus se comunica conosco através da igreja, e algumas pessoas, Deus até bate um papinho com elas. Eu acho bonito. Para falar a verdade, já que eu estou abrindo meu coração, eu tenho até um pouquinho de inveja. Eu acho sensacional, irmãos. O cidadão que fala assim: Deus falou comigo nessa manhã. Eu abri o guarda-roupa e Deus falou assim: coloca a camisa verde. Coloca um lencinho verde no bolso e o Ícaro não vai falar que você está torcendo para o Palmeiras. Não falou. Deus não falou comigo. Não falou. Mas tem gente que diz que Deus fala comigo. Para não dizer que Deus nunca falou comigo. Deus falou comigo uma vez. 1996. Eu estava indo para o primeiro dia de trabalho. Era um tempo muito difícil. Eu tinha ficado muito tempo desempregado. Estava no penúltimo ano de faculdade. E a faculdade que eu estudei, faculdade de pobre, que a gente tem que pagar, faculdade particular, eles tinham lá um negócio que era assim: no dia de prova, o professor dava uma etiqueta, e aí você colocava a etiqueta na parte de cima da prova, e na etiqueta estava o seu nome, estava o nome do curso, estava tudo certinho. Só que tinha um mistério nesse negócio, não tinha nada a ver com organização, tinha nada a ver com pedagogia, era tudo ligado nas finanças, porque quem não pagava a mensalidade ficava sem etiqueta. E aí, tinha que pagar esse sapo aí, Jacques. Tinha que ir lá, descer, prédio 1, descer, passar, cruzar o estacionamento, ir lá no prédio, no financeiro. Oi, boa noite. Aí você já falava até meio para dentro, assim, porque estava todo mundo trabalhando lá, os vários departamentos, né? E você, a etiqueta. E aí você pegava a etiqueta, voltava, e estudante não presta mesmo, quando você entrava na sala, o pessoal já vaiava. Ai, caloteiro! Os dias eram difíceis, eram ruins, irmãos. E eu falei: puxa vida, vou trancar a faculdade no penúltimo ano.
A vida estava ruim, estava difícil, estava desanimado, tudo dando errado, tudo dando errado. E aí, Deus, eu não sei muito bem te explicar como é que foi que essa porta se abriu, que então eu consegui uma oportunidade de estágio, e eu fui para o estágio. Naquele dia que eu peguei o ônibus 312T, Largo da Concórdia, eu entrei no ônibus lotado, espremido, daquele que você vai com a marmita já amassa, o feijão já azeda, espremida ali no ônibus, e eu ouvi a voz. A voz falou assim: não permanecerás prostrado. Puxa vida, irmãos. Então, Deus fala comigo na palavra, a oração, coisa boa, assim, que não é com palavra que Deus fala comigo, é um sentimento, eu não sei te explicar, mas naquele dia, eu ouvi a voz, e achei que ia morrer, e comecei a chorar, e o povo começou a me acudir, e falou: o menino está passando mal. Naquele dia, eu ouvi a voz. Sabe, irmãos, então, por favor, não diga que eu estou me desfazendo de quem tem suas experiências com Deus. Estou falando a minha experiência, que em 30 anos eu ouvi uma vez só, e foi aterrador. E no ouvir daquela voz, então começou um processo. Eu que estava meio desviado, meio xingando Deus, daquele jeito que a gente fica mesmo, de vez em quando na vida, meio para baixo, quando eu vi aquela voz me esmagando, irmãos, aquela voz, então, os negócios errados que eu estava fazendo, os lugares errados que eu estava indo, aquilo já reorganizou dentro de mim. Falei: não, Deus não me abandonou, não. E aí Ele começou a restaurar, Deus começou a sua maneira de trabalhar, com sua mão forte, começou a me firmar, me sustentou a partir dali, deu novas bases. Essa experiência, irmãos, é uma experiência magnífica, de ser restaurado por Deus, sustentado por Deus, fortalecido por Deus e firmado por Deus. É uma experiência presente nas páginas da Bíblia Sagrada, e o autor do texto que nós estamos trabalhando, que você já está abrindo a sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo número 5, ele fala isso com todas as letras, por conta da experiência que ele mesmo viveu. Você se lembra que Pedro foi aquele que andou com Jesus, que abriu mão do seu patrimônio, tinha um empreendimento do ramo da piscicultura, era sócio do pai de João ali, tinha barcos, tinha funcionários, abriu mão de tudo para caminhar com Jesus, e caminhou com Jesus, e viveu experiências com Jesus magníficas, fazia parte daquela tríade mais íntima de Jesus, Pedro, Tiago e João no barquinho que a gente canta, ia para o monte da transfiguração, está o Pedro ali, Pedro está com muitas experiências com Jesus, Pedro está vendo, comeu o pão que foi multiplicado, foi testemunha, saiu de 2 em 2, fez milagres, expulsou demônio, curou pessoas, e cada dia mais vibrando: Jesus, de maneira nenhuma eu vou te abandonar, Jesus, de maneira nenhuma alguém vai tocar no Senhor, Jesus, nós estamos juntos, estamos misturados, vai dar tudo certo, estamos aqui lado a lado. E Jesus fala: não é assim, Pedro. Na verdade, até Satanás soprou uns negócios no seu ouvido. Na verdade, quando o galo cantar, você vai ter me negado 3 vezes, Pedro. Nossa. Pedro ficou moído, irmãos, destruído. Alguém até falou que ele ficou com síndrome do galo cantando. Toda vez que o galo cantava, todo amanhecer, dava um negócio ruim no Pedro, dava um negócio ruim nele. Jesus ressuscita no 3º dia, e quem Jesus fala, quem Jesus se compromete de uma maneira particular a tratar, é Pedro. Avisa Pedro que eu quero falar com ele. Eu ressuscitei. Fala para Pedro, não desiste. Não desiste, Pedro. Não vai fazer que você fez igual Judas, me negando,
Mas não vai fazer igual a Judas, porque eu quero te restaurar, quero te sustentar, quero te fortalecer, quero te dar uma base sólida para você firmar seus pés. E foi assim, irmãos. Pedro encontrou com Jesus e Jesus falou: Pedro, tem uma responsabilidade para você, cuida das minhas ovelhas. E Pedro falou: beleza então, Jesus. Não falou de cara, né? Precisou ser convencido com Jesus, que insistiu com ele 3 vezes. As 3 vezes que ele negou foram as 3 vezes que Jesus confirmou. E confirmou mesmo, irmãos. E aí o Pedro restaurado, no dia de Pentecostes pregou, 3.000 pessoas se converteram. O Pedro restaurado olhou para um paralítico e falou: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus eu te dou, levanta e anda. Pedro restaurado, irmãos, virou uma potência, porque nessa restauração o Senhor estava sustentando ele. E nessa sustentação que se renova a cada manhã, que é cada dia, nunca é um processo pronto, cada dia. Tanto é que lá na frente, 2 décadas depois, o Paulo falou assim: Pedro, você está dando mancada, hein? Você tem 2 caras. Quando você está com judeu, você é de um jeito. Quando você está com quem não é judeu, você é de outro. Presta atenção. Porque é todo dia, irmãos. Todo dia. A gente tem que contar com o Senhor que vai nos sustentando, que vai nos fortalecendo, e que vai mostrando quando a gente está. Tinha um irmão pernambucano, o Severino José de Lima, que falava assim, que pisando no mole e no duro, né? Que a gente que está meio em dúvida, a gente está meio pisando no mole e no duro, ele vai colocando as bases sólidas para. Já viu aquele joguinho que tem, que é uma pedra de verdade e uma pedra de isopor? Uma pedra de verdade, aí a pessoa tem que ir pulando, aí ela pulando de isopor, cai dentro da lagoa. É mais ou menos isso a nossa vida. A gente tem passos para serem dados, e nos passos que a gente tem para ser dado, tem bases que Deus vai colocando para nós no caminho, e Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso conosco. E esse Pedro que experimentou isso, ele está trazendo para nós, irmãos, essa fala, esta verdade, que talvez você vendo essa estrutura, não foi tão difundido assim. No começo do ano, aconteceram alguns atentados a torres de energia, para de alguma maneira desestabilizar o país, e algumas torres de energias, a gente tem até aqui próxima, aquelas torres de alta tensão, que fazem o sistema de distribuição, elas então entraram em estado de ruína. A parte estrutural que quebrou, que foi de alguma maneira sabotada, que foi de alguma maneira serrada, desparafusada, eu sei lá. Eu sei que o que quebra precisa ser restaurado. Toda a estrutura, inclusive as garrafas de Guaraná Antártica, lembra que a garrafa de Guaraná, as garrafas de vidro, tinha que nem um olhinho embaixo? Tinha uma bolinha assim. Aquele ponto é um ponto para que se aumenta a pressão da garrafa, para ela estourar de um jeito que forme menos caco de vidro, que a pessoa não se corte, estoura e sai o fundo assim. Tudo tem um ponto, irmãos, que é mais sensível. Aquela válvula de alívio da panela de pressão, sabe? Rompe ali. Na nossa vida, a gente também tem pontos mais sensíveis, por isso algumas pessoas reagem de maneira diferente. Umas perdem o sono, outras perdem o apetite, outras ficam com coceira, outras o cabelo cai. Tem pontos que são mais frágeis. A nossa vida tem pontos que são mais frágeis. Precisam ser fortalecidos. Tem situações que nos desequilibram e nelas nós precisamos ser sustentados. E tem o ponto onde estamos apoiados. Esse ponto que nós estamos apoiados é tão sério que o rei Davi reconheceu a graça de Deus na sua vida e disse assim: Deus Todo-Poderoso me alcançou, me tirou do lamaçal do pecado e firmou meus pés sobre a rocha. Ponto de apoio, a base aonde é firmado. É exatamente isso, irmãos. São exatamente esses 4 pontos que colocam em pé uma estrutura. E nós não estamos aqui para falar essa noite de torre, estamos aqui para falar essa noite de você.
Falar de você que de alguma maneira se sente enfraquecido, que de alguma maneira sente mais ou menos em dúvida com os passos que está dando, com você que sente que está bambeando um pouco na jornada, na carreira. Falar com você que foi de alguma maneira ferido, destruído, desgastado pela vida. É exatamente com você que o Pedro fala, em 1 Pedro, capítulo número 5, versículos número 10 e 11. Olha que texto lindo. Olha que palavra poderosa e que palavra de significado tão grande para todos nós. Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, diz assim no versículo 10. Deus, em toda a sua graça, o chamou para participarem da sua glória. Sim, glória eterna. Participação que ocorre por meio, através de Jesus Cristo. Assim, depois que vocês tiverem sofrido um pouco de tempo, Ele os restaurará, sustentará, os fortalecerá e os colocará sobre uma base firme, sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Tem uma canção que a gente gosta, né? Que diz assim: glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu. A gente pode, irmãos, dar glória por toda a sua graça. Toda a sua graça que nos chamou para ser participante. Irmãos, nós damos glória pela graça que nos chamou para participar da sua glória. Nós louvamos a Deus porque Deus nos incluiu na sua família, nos incluiu na sua grandeza, nos incluiu na sua natureza. Se alguém está em Cristo, quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus como Salvador da nossa vida, a gente recebe uma nova natureza de dentro para fora. E nessa nova natureza, então, nós somos participantes da glória de Deus, do brilho de Deus, da eternidade de Deus, do reino de Deus, esse espaço aonde Deus, de maneira soberana, através de Cristo Jesus, coloca os seus valores, os seus meios, coloca as suas prioridades. O reino de Deus, esse contexto onde o próprio Jesus reina. Não mais minhas vontades, não mais os poderes das mais diversas naturezas, sejam eles políticos, econômicos, militares. Os poderes humanos, eles estão baseados nisso. Quem tem o exército maior, quem tem um míssil mais potente, quem tem... O reino de Deus não é baseado nisso. É este reino da natureza do Deus Todo-Poderoso que nos inclui como filhos. Ele, pela sua graça, nos chamou para sermos participantes da sua glória. E esse processo tão rico de participar da glória de Deus, é um processo em que nós vamos sendo fortalecidos, treinados e equipados. Lembrem-se de tudo que nós falamos até aqui, começando lá no capítulo 1, versículo 26, começando e avançando em cada uma das passagens bíblicas que Pedro está falando para os irmãos sobre o sofrimento que é comum, o sofrimento que se repete, o sofrimento que está acontecendo com os irmãos espalhados por toda a face da terra, os sofrimentos como fator de confirmação, o sofrimento vem como parte integrante da vida, que tem sofrimentos, que tem dificuldades, que tem desafios, que tem exigências, mas o Pedro está falando assim, essas exigências da vida que sobrecaem sobre vocês, é este peso que faz você se questionar, será que Deus esqueceu de mim? Será que eu não quero mais saber de Deus? As coisas, quanto mais, as pessoas falavam, o ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece.
Tem uma versão mais ou menos assim de crente, não tem? Quanto mais eu oro, mais provação me aparece. Algumas dificuldades que fazem com que alguns fiquem no meio do caminho. Pedro está falando, não fiquem no meio do caminho. Porque quando vocês forem provados durante um lapso de tempo, um intervalo de tempo, esse Deus que chamou vocês para serem participantes, depois deste tempo de teste, deste tempo de lapidação do caráter, desse tempo de verificação se você é de Deus mesmo. Porque ficar entre nós, né, irmãos? Ser de Deus quando tudo está bem, está fácil, né? Ser de Deus quando está tudo legal, família está saudável, dá para fazer um passeio, tem um emprego, aí é fácil. Mas na dificuldade, passando na prova dando glória a Deus, e a Bíblia diz que Abraão venceu dando glória a Deus, faz com que a gente que tem esse privilégio de ser participante do reino de Deus, e por algum motivo ele vai nos fortalecendo mesmo em meio à luta, a gente se encha de esperança, como disse o texto, que depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, ele comece um processo na sua vida, ele comece uma transformação de uma magnitude tal, que você fique surpreso. Então a minha palavra para você nessa noite, a minha primeira palavra é: não desista. Em especial você que está passando por algum tipo de provação, algum tipo de injustiça, algum tipo de acusação, algum tipo de exigência até do próprio corpo, perdendo o sono, algum tipo de enfermidade. Depois de vocês terem passado por um pouco de tempo, Ele vai se manifestar de maneira gloriosa na vida de vocês. Porque a graça dEle fez com que eu e você nos tornássemos participantes da sua glória. Como participantes da glória do Senhor, nós temos esses privilégios, irmãos. Privilégios. Quais são eles os 4? Estou falando para você desde o ônibus do Largo da Concórdia, passando pela vida de Pedro e agora chegando na sua vida. O primeiro de todos eles é de ser restaurado por Deus. Olha que nossa noite nós vamos nos concentrar em um versículo só. Restaurados por Deus. O processo de restauração, gosto muito disso, espero mais para frente ter um lugar maior, onde eu possa guardar um carro só para isso. Possivelmente um Opala. Acho que vai ser um Opala. E restaurando. Um Fusquinha branco. De repente um Fusquinha branco. E restaurando. Ah, eu lembro, Carlos José. Fusca branco, placa JA8753. Hã? A placa tinha 2 letras antigamente. Estamos falando, está achando que eu estou doido, mas eu não estou doido. Não vou falar quanto tempo faz isso. Restaurar, irmãos, é voltar à condição original. Voltar à condição original. E a fala bíblica, o ensinamento de Pedro, e a verdade que ele traz para nós, é que nós, pessoas decaídas, nós fomos descaracterizados, desconfigurados pelo pecado, de alguma maneira deformados, entortados. O pecado fez com que nós deixássemos de ser aquilo que nós deveríamos ser. Talvez você esteja acompanhando as matérias jornalísticas sobre uma nova droga sintética circulando no Brasil, chamada K9, K2, aí tem algumas variações. E uma maneira, a revista Veja dessa semana traz, eu não sei se li na Veja ou na Carta Capital, que traz, na Carta Capital, traz essa expressão de que essa droga torna as pessoas como zumbi. Um processo de desumanização das pessoas. Chamar as pessoas de zumbi. O que está por trás disso? Está por trás a pessoa deixar de ser aquilo que ela nasceu para ser.
E olha, eu não estou falando num recorte pequeno e medíocre da nossa vida e da nossa sociedade. Não estou falando para você de um recorte pequeno e medíocre dos nossos padrões. Eu estou falando voltar a ser aquilo que Deus idealizou para a gente ser. Portanto, não é voltar à condição europeia, voltar à condição... Não. É voltar ao Éden. Você já viu, somente de alguma maneira, já viajou nas páginas da Bíblia Sagrada, lendo o livro de Gênesis? Você consegue imaginar qual o poder que o homem tinha? Você consegue imaginar? Deixa eu falar uns negócios meio doidos para você ficar pensando durante a semana. Vou falar e não vou dar solução, só vou falar. Você consegue imaginar que Jesus, quando veio à Terra, se fez carne? Portanto, então, ele foi um homem igual a nós. Sentiu dores, sentiu medo, sentiu frio, sentiu sono, dormiu no barco. Até aí nós estamos juntos, né? Você entende que Jesus é um homem igual a nós. Só que sem pecado, ou seja, ele está como Deus idealizou no primeiro Adão. Você já percebeu que Jesus desaparecia num lugar e aparecia no outro? Você percebeu nas páginas da Bíblia Sagrada que Jesus andava em cima da água, sem romper o coeficiente de película, através da pressão exercida na planta dos seus pés? Você consegue perceber isso? Consegue? Fala, pastor, mas ele era Deus. Não, não era, era homem. Qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que a gente, sem pecado, anda em cima da água. Minha conclusão é que a gente, no Éden, voava. Nossa, pastor, é Superman, não. É a minha coisa. Por isso que eu falei, é doideira da minha cabeça, para você pensar. Deus falou assim no Éden para Adão: todos os animais ficarão sujeitos a você. Vem o leão e o Adão olha para o leão e fala: ei, como é que tá, bichano? Eu que hoje tenho medo de poodle, hein, irmão? Já pensou? O cara vem com um poodle e fala: passa o relógio. Eu dou o relógio para ele, então. O Adão, está na Bíblia, irmãos, que todos os animais estavam sujeitos a ele. Trocava ideia com o crocodilo. Trocava ideia. Tranquilo. Esse era o estado original. Um pouco da Marvel, eu reconheço, mas eu quero despertar sua criatividade para você pensar assim, ó. Deus nos criou para ser diferente do que nós somos hoje. E se sua mente não conseguir chegar em andar sobre as águas, que pelo menos a sua mente chegue em não ficar doente. Que pelo menos a sua mente chegue em não sentir dor. Que sua mente pelo menos chegue em não suar. Foi essas coisas que Deus disse depois do pecado? Agora você vai pisar no espinho, o espinho vai furar seu pé. Agora você vai ter que vestir roupa, porque você vai sentir frio. Agora você vai suar, agora você vai ter que, capinar ali, e as gotas de suor pingando na sua testa. Sua tia vai olhar para você e vai falar assim: tadinho, trabalhando na roça, estudou tanto. É assim que vai funcionar. Mas não era assim antes. Em Cristo Jesus, irmãos, nós somos restaurados. Por isso que o livro de Apocalipse, no capítulo 21, diz que não haverá choro, que toda lágrima será enxuta, que um novo céu e uma nova terra estão preparados para os que amam ao Senhor, e que no centro dessa cidade, dessa nova Jerusalém, tem uma árvore cujos frutos são para a saúde das nações. Nós precisamos acreditar nessa verdade, que em Cristo Jesus nós somos restaurados ao estado original, e um estado original, inclusive, alguns que são adeptos do estágio probatório, que o Éden era um teste, um estágio mais aperfeiçoado ainda do que no Éden. Bonito, não é? Então, Ele nos restaura. Estou falando de uma restauração final, mas estou falando de uma restauração local, que você sabe que é assim que eu prego.
Eu prego assim para a sua vida aqui. Deus vai restaurar você se você andar no caminho dele. Pessoa que olhava para você e falava, olha lá o pingaiada. Agora vai olhar para você e vai falar assim, nossa, como ele está bonito, como ela está bonita. Porque Deus restaura. Não tinha credibilidade com o filho, não tinha credibilidade com a filha. Estava brigado em casa. As relações estavam diferentes do que deveriam ser. Deus restaura. Restaura o seu lar. Você que foi ferido nas suas emoções, que tinha um sorriso, mas agora não sorri, que era uma pessoa legal, mas agora está amarga, Deus restaura, devolve as coisas do jeito que elas deveriam ser. Se em primeiro lugar, em Cristo Jesus, nós somos restaurados, em segundo lugar, nós somos sustentados, sustentação. A melhor imagem que me vem à mente agora é a imagem da internet, quando está caindo, está instável. E quando está instável, alguns ficam até nervosos, alguns até ficam bravos, porque está instável. Uma hora dá para confiar, outra hora não dá para confiar. Uma hora está de uma maneira estabelecida, outra hora está bambo, está caindo, outra hora está ruim. Essa palavra que a Bíblia nos traz, essa certeza, é que o Senhor nos coloca numa condição de estabilidade com Ele. Por isso o autor bíblico falou assim, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada manhã. Estar com Cristo Jesus, irmãos, é encontrar uma sustentação que faz com que a gente tenha dificuldades, que a gente chore, que a gente fique triste, mas que a gente respire fundo e através da oração e através com o convívio dos irmãos, a gente tem uma experiência com o Consolador e vai sendo consolado e vai sendo fortalecido e os nossos olhos vão conseguindo olhar situações diferentes e nossa mente vai se abrindo para outras possibilidades e daqui a pouco você ouve a voz do Senhor dizendo, eu estou com você, e você sente que Ele está com você, e mesmo que você não ouça uma voz, você sente uma paz, e alguém fala para você, mas como é que você está assim? Perdeu, morreu, caiu, desandou. Não. Deus está comigo. Deus está comigo. Torna estável. Às vezes, quem está no meio da luta, por conta da experiência com Cristo Jesus, consola quem não está na luta, que vem falar alguma coisa. Já viu? Alguém vem falar alguma coisa para você? Calma, Deus está comigo. É uma fase, é um tempo, é uma experiência. E olha, estou sentindo tanto a presença de Deus, está sendo bom. Foi assim que o autor da Bíblia falou, foi bom ter sido provado pelo Senhor. Ele sustenta. Quando você sentir que você está balançando, se agarre em Deus, lembre-se de toda a sua graça, lembre-se da glória de Jesus, lembre-se que Ele te alcançou e lembre-se que Ele te sustenta. Além de nos sustentar, Ele também fortalece. Você já deve estar percebendo que é um processo, não é? Você já deve estar percebendo que são etapas. Primeiro, restaura. Coloca, então, cada pecinha em seu lugar. Depois, ele coloca numa posição de equilíbrio. E agora, pensando no meu Opala, né? Agora põe o combustível. Dá o vigor. Fortalecer é dar o vigor. Fortalecer é colocar esse combustível que permite mover, que põe a coisa em movimento. Ele fortalece, torna vigoroso. Porque tudo bem, você pode ser restaurado, mas ficar cheio de trauma. Deus pode consertar uma situação na sua vida, mas você dizer assim, Deus me livre, nunca mais. Pense numa pessoa, por exemplo, que teve uma decepção amorosa, que por algum motivo se divorciou, uma cilada da vida.
E aí ela entrou no caminho do Senhor, ele entrou no caminho do Senhor, e Deus foi lá e restaurou. Deu um entendimento, olha, você não precisa dela, você não precisa dele, você só precisa de mim. E essa pessoa entrou no caminho do Senhor e ela foi restaurada. Voltou a ser quem deveria ser. Antes era uma pessoa que só vivia em função do cônjuge, só vivia em função da esposa, só vivia em função do marido. Pastor, ela foi embora, eu vou morrer. Pastor, ele foi embora, a vida perdeu o sentido para mim. Aí o Senhor falou assim, ó, não é essa a condição que você tem que ter. Eu quero trazer você para o seu estado original. Você é um indivíduo que só depende de mim. Restaurou. Muito bem. Restaurou, voltou à condição original. Aí, há uma tendência de dar uma balançadinha. Houve uma música do Fábio Júnior, né? As metades da laranja. Dá uma balançadinha. Todos nós damos uma balançadinha. Mas o Senhor sustenta, fala, calma, não vai recair. Aí, essa pessoa que foi restaurada, que foi sustentada, ela pode não ter mais força. Ela pode falar assim, pastor, Deus me livre de mulher na minha vida. Deus me livre de casar de novo. Deus me livre de ter um filho. Deus me livre de voltar para a igreja. Sofri tanto naquela igreja. Deus me livre de voltar para a igreja. Você percebe que são coisas distintas? Que a pessoa está sem vigor. Só de olhar fica cansado. Só de olhar, não tem mais saúde para isso não. Mas o Deus que restaura, o Deus que sustenta, é o Deus que fortalece para uma nova jornada, uma nova vida, uma nova experiência, um novo começo. É isso que o Pedro está falando para os irmãos. Está falando, olha, existe vigor em Cristo Jesus para vocês continuarem a carreira, para vocês continuarem anunciando. Eu sei que tem gente que foi entregue aos leões na arena, eu sei que tem irmãos de vocês que padeceram, que morreram, mas fiquem firmes. Em Cristo Jesus tem um fortalecimento para vocês seguirem em frente. Para na última etapa, irmãos. Na última etapa. Fazer com que a gente dê passos seguros para o que tem pela frente. Um alicerce. E é tão legal isso, que ele coloca uma sequência que não começa no firmar, na tradução que eu estou aqui. A tradução que eu estou aqui da NVI diz colocará firmes alicerces. Na NVT que eu coloquei ali também é firmes alicerces. Você que já construiu uma casa, você que conhece, que acompanhou algum tipo de construção, você sabe, está no nosso inconsciente coletivo, né? Tudo começa pelo alicerce. Não é isso? Tudo começa pela base. E é maravilhosa essa palavra de Pedro. É maravilhosa essa revelação, porque ele não coloca o alicerce no começo, ele coloca o alicerce no final. Pastor, não tem mínimo sentido ter um alicerce depois que está construído. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos em movimento. Então, você não está plantado, você não é uma árvore. Eu nunca faço isso, ou raramente faço isso, mas hoje eu vou fazer. Repita comigo assim, eu não sou uma árvore. Repita comigo. Eu não sou uma árvore. Isso, você não é uma árvore. Se ele coloca, ele fala assim, ó, ele vai colocar um alicerce para você, no alicerce vai te restaurar, vai te sustentar e vai te fortalecer. Você passa a ser o quê? Uma árvore. Porque você fala, não, Deus pôs esse alicerce aqui, como é que eu vou sair? É até pecado, né? Não está onde Deus me colocou, é pecado sair. Ele falou o contrário. Falou, ó, Deus vai restaurar você, aí Ele vai estabilizar você, aí Ele vai fortalecer, aí Ele vai colocar um alicerce lá, aí você dá um passo. Aí a vida continua. Aí a vida continua, aí vai vir. Aí vem
Vento, tempestade, doença, crise econômica, governo, vem um monte de coisa, família, filho, mulher, marido, aí você começa de novo, deixa de ser você, dá uma mancada, aí ele vai, restaura, estabiliza, fortalece, coloca a base, nova base, cada base um passo, irmãos, entenderam? O que eu te falei de mais profundo essa noite é, eu não sou uma árvore, é o mais profundo. Porque senão você pensa que o lugar que você está é o lugar para você ficar. Você pode se mover. Você escolhe o tipo de vida que você quer levar. Eu não sou uma árvore, eu não tenho que ficar aguentando isso. Eu sou uma árvore. Deus colocou uma nova base. Quando Deus colocar uma nova base para você, dê o passo. Eu estava nessa atividade profissional aqui, estava meio enrolado, os negócios estavam pesando. Vou mudar de área. Nova base, restaura, sustenta, fortalece e vai para frente. Irmãos, essa palavra queima no meu coração, espero que queime no seu também. Essa verdade de que Deus, com toda a sua glória, nos inclui na sua família. Este presente que a graça de Deus nos concede em Cristo Jesus, de fazermos parte da família de Deus, e de se entrar na família de Deus não ser uma coisa teórica, não ser uma coisa ser uma coisa experimentada na vida, através de um processo contínuo de restauração, sustento, fortalecimento e firmeza num novo alicerce. Ele vai nos firmando a cada passo. Tem um salmo que é muito lindo, que diz assim, talvez o pastor Manédio até me socorra, você sabe que o pastor Manédio é o meu Google aqui, né? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Eu não sei onde está, mas está na Bíblia. E se alguém achar, pode nos salvar. Os passos, ou então põe no Google de verdade aí, para a gente já deixar a referência certinho. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Sabe por que muitas vezes a gente não faz coisas na vida, irmãos? Porque muitas vezes a gente não progride, porque muitas vezes a gente não evangeliza, porque muitas vezes a gente não desbasta para situações da nossa vida que estão nos prejudicando e nos atormentando. Vou falar para você, por essa inversão de valores. Você acha que é Deus que vai dar o passo por você. E ao contrário, você fica firme em Deus e dá o passo. Deus vai e confirma. Pode falar, irmã Nair. (37:23) 37:23, aí já ficou registrado. Obrigado, irmã Nair, parabéns, irmã Nair, os irmãos que acharam. Salmo 37:23. Os passos de um homem bom, e nós sabemos, Jesus falou para o jovem rico que bom é Deus, então é um homem, o homem que é justificado, que tem uma experiência, são confirmados pelo Senhor. Ai Deus, o Senhor quer que eu entre na prefeitura de Pindamonhangaba ou que eu dê aula? Deus fala assim, escolhe aí, para de encher a paciência. Pastor, não tem isso na Bíblia. Tem, irmãos. Quando os pastores de Abraão brigaram com os pastores de Ló, o Ló falou assim, eu vou para o lugar verdinho lá. O Abraão falou, beleza, eu vou lá para o meio dos pedregulhos. E sabe o que aconteceu com Abraão? Deus enriqueceu Abraão, lá no meio dos pedregulhos. E sabe o que aconteceu com o lugar verdinho chamado Sodoma? Não preciso nem falar, né? Os passos de um homem bom são guiados pelo Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. E aí o que você escolher, como disse Santo Agostinho, ame a Deus e faça o que você quiser. Ame a Deus, tenha o temor de Deus. E aí você pode fazer o que você quiser. É na firma, tá bom, estou com você lá. Eu vou abrir um empreendimento, estou com você lá. Eu vou dar aula, estou com você. Eu vou ficar em casa, estou com você lá. Tá com você, está com você.
dentro da palavra de Deus, dentro dos valores de Deus, né, irmãos? Não vão também, né? Tem o preguiçoso, vai ter com a formiga, não vão misturar as coisas. O que eu estou falando é que dentro dos valores de Deus, tudo que você fizer vai prosperar. Deus vai te abençoar. O que eu estou falando para você nessa noite é que o Deus de toda a sua graça em Cristo Jesus nos incluiu na sua família e nós somos pessoas que compartilham da sua glória. E para a gente viver essa glória, essa vida plena e abundante que Ele prometeu, Ele nos restaura, nos coloca na condição que deveríamos estar. Ele nos sustenta, não deixa a gente balançar. Ele nos fortalece, nos dá vigor. E Ele nos dá novos alicerces, nos deixa firmes sobre as bases que Ele mesmo estabeleceu. O meu desejo essa noite, a minha oração, é que esta palavra produza em você o que produziu em Pedro. A impressão que eu tenho quando eu leio o texto, vou ler de novo para você, na tonalidade, a impressão que eu tenho é que Pedro está dizendo mais ou menos assim: o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter sofrido durante um pouquinho de tempo, Ele vai restaurar a gente, Ele vai confirmar a gente, Ele vai dar força para a gente, Ele vai nos colocar sobre bases alicerces fortes. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Eu acho que diante dessas verdades, o Pedro explode em louvor. Obrigado, Deus. Obrigado. Ao Senhor seja a honra, a glória, o poder para todos sempre. Que esse Deus restaure você que não está do jeito que deveria ser. Que esse Deus estabilize você que por situações está bambeando um pouquinho. Que você está cansadinho, cansadinha, sejam fortalecidos pelo Senhor, pela força do seu poder. Que você olhe um novo alicerce que o Senhor tem na frente e possa se firmar nele. Está num lugar meio lamacento, dá um passo em direção ao alicerce, onde Deus vai firmar você. Vamos orar por bondade, abaixe sua cabeça.